Aí eles chegavam no complô, né? O pessoal da minha turma lá, né? O Elefantinho, os campistas. Essas histórias que eu me amarro, cara. Rapaz, aí, então, né? E Quitete. Então, o pessoal, todo mundo lá que era do meu pelotão, e eles tinham que ir para casa, que alguns eram casados igual a mim. Então, o que eu fazia? Eu dava um perdido lá no sargento e dispensava eles para eles irem embora. Eles iam embora mais cedo e ganhava mais algumas horas com a família, né? Então isso aí tudo eu fui ganhando, a consideração deles. A consideração da galera. Fui conhecendo a consideração. Até hoje, uma vez, eu estava com um político fazendo segurança dele, e aí eu passei mal, porque eu tenho um problema de pressão alta, né? Aí eu passei mal lá e tal, em Campos, de Goitacazes, e aí liguei para esse colega, né? Liguei para ele, né? Viana. Pô, Viana, me ajuda aqui, cara, tô passando mal mesmo. Caraca, me ajuda aqui. Ele veio na mesma hora, né? Me levou pro posto médico, fui atendido. Aí ele queria que eu ficasse na casa dele. Não, pode deixar. Entendeu? Então, quer dizer, criamos um vínculo, não foi só profissional, mas de família. Uma família. Uma família. E aí eu comecei a entender como era, né, a estrutura da polícia. Porque era diferente ser militar, a outra é ser policial. Então, eu tinha que conciliar não só o profissional, o policial, mas também com o pai de família. E eu tive que defender, eu tinha que proteger a minha família, certo? Então, houve vários eventos em que fui tentado para sair da minha posição. Então, por isso que eu falo sempre, hoje, se um policial ele quer se destacar, o princípio dele e da vocação é o seu caráter. Não tenha dúvida. Já fui tentado várias vezes para poder sair da minha posição. Cara, se não tiver caráter, o cara se perde. Se perde. Porque é muito tentador. As propostas são muito tentadoras. E o princípio é inegociável, cara. Isso aí. É dinheiro, é poder, é mulher. É mulher, é farra. E, meu irmão, assim, eu sempre falo pros mais novos, quando encontro as meninas, né, as suas esposas, eu falo para as esposas, olha, toma conta dele, certo? Não deixa ele sem fazer sexo não, hein? Certo? Mantém ele cansado, cansa ele mesmo. Elas ficam assim meio sem graça, né? Então... Cachorro quando sai de casa com fome, come na rua, né? Então, assim, eu não tenho papa na língua. Quando tiver de falar, eu falo, entendeu? Entendi. Então, isso aí impactava, mas surte um efeito. Porque eu soube preservar a minha família, entendeu? Não é que... Que é o mais importante, é a tua base, cara. É a base, entendeu? Hoje, eu tenho uma base estruturada, certo? Como homem, como profissional, porque eu valorizei a minha família. Então, por isso que quando eu falo que hoje o policial, que ele, para poder ser um profissional, né, por excelência, ele tem que valorizar a família dele, certo? Então, primeiro passo. Tirar aquele estereótipo de polícia, né? Comilão, que tem várias mulheres, tá entendendo? Não, mas eu fui um policial raiz, eu não tive mulheres, entendeu? E isso aí causava um espanto, porque achava... Aliás, eu também não era tão espanto assim, mas que poderia acarretar, certo? Porque eu sempre fui feinho, né? Eu nunca fui... bonito. Cara, mas na rua é sinistro. Mas a mulher vê uma farda, elas acham que, meu irmão, sei lá, meu irmão, doideira. Então, eu sempre, né, tive essa convicção. Então, eu sabia, porque se uma mulher se aproximasse, não era por causa da minha beleza física. Era porque tinha algum interesse. Tinha algum interesse. Quer meu dinheiro. É uma PA, é uma pessoa alimentícia. Não é isso? Era também ser a condição de ser mulher de polícia. Então, era muito... eu tinha que ter muito cuidado nessa área, tá entendendo? Então, tem os colegas que até hoje, né? Quantos anos de polícia? Olha, eu fiz 28, né? Eu fiz 28 anos de polícia com mais 7 de aeronáutica. Você que está entrando na polícia hoje,
Ouve a voz da maturidade. O cara tá dando conselhos aqui que pode salvar a tua vida, pode salvar a tua carreira e salvar a tua família. E salvou a minha. E salvou a dele. Então, assim, o cara não tá falando o que ele aprendeu na escola ou no curso, ele tá falando o que ele viveu e venceu. Porque, cara, 30 anos de polícia, reformado, é um guerreiro. Na guerra que ele vivia, meu irmão, esse cara merece um prêmio. Então, você que tem um sonho hoje de servir e proteger a sociedade, tem um sonho de ser polícia, cara, precisa ouvir esses relatos aqui e guardar, porque isso tem muito valor. Não é isso? Isso porque me manteve vivo, certo? Então, eu, como cristão, então eu sou muito apegado a Deus, certo? Aos seus ensinamentos. Então, na comunidade, alguns não entendiam. Então, quando havia os escapes, né, dos tiros, das granadas, certo? E eles falavam que eu tinha um pacto com o diabo. É mesmo? Falavam. Eles chegavam, né, as mulheres, né? Porque eu era um pouquinho meio, assim, como é que eu vou dizer? Eu era meio sarcástico, né? Eu era meio sarcástico, então eu era irônico também. Então elas falavam muito, poxa, isso aí que ele faz é porque ele tem pacto com o diabo, não é possível. E eu falava com ela, não é diabo não, minha senhora, é Deus, né? Isso é Deus que está na minha vida. Então, ele tinha um pacto de sangue, mas não era com o diabo, era com Deus. Morte eu já vi várias vezes, certo? E eu reconheço, eu já vi, né, várias vezes a face da morte. Eu já vi, certo? Ninguém me falou. Eu já passei pelo vale da sombra da morte várias vezes, certo? Granadas sendo estouradas a alguns metros na minha frente. Rajadas de pistola sendo, né, direcionada para mim e a equipe, e nós sairmos ileso, sem sem um arranhão, não digo, mas só o Rogério que saiu com o boot furada e a falta da sua pele do calcanhar, né, com um tiro de 9mm. A rajada, ela foi disparada pelo Maglock, e nós no muro, os tiros pegaram nos intervalos onde nós estávamos e não pegou em nenhum de nós. Ali eu aprendi o que era um duplo carpado, né? Um salto duplo carpado para trás, né? Então, o que acontece? Isso aí você tinha quanto tempo de polícia? Isso você foi no começo? Foi, eu já sargento, né? E como que foi a tua primeira saída pra rua, assim, depois da academia? Foi assim, quando eu me formei... Primeiro confronto, primeiro tiroteio lá que você viu? A minha vontade sempre foi, quando eu me formei, era entrar para a Rota, né? A Rota era uma equipe no batalhão de choque. Esse batalhão de choque tinha umas viaturas que eles rodavam todo o Rio de Janeiro, correto? Então ali era muito bom. Por quê? Tinha policiais muito experientes e que a gente aprendia com eles. E eu nunca tive nenhum tipo de problema em dizer que eu não sabia e eu queria aprender. Então, Gideão, o que aconteceu? Eu chegava a sair, né, quando eu comecei a entrar para a Rota, isso porque um dos melhores coronéis que eu trabalhei foi o coronel Paulo César, chamado Bichão, né? Era um coronel polícia, certo? Ele falava, determinava e a gente cumpria. Se por acaso tivesse algum problema, ele chamava a gente explicava e ele falava, deixa comigo que não existe general na polícia, que aqui eu resolvo, entendeu? Sim. E resolvia, certo? Mas nós não saímos para fazer nada de errado. E era um cara que focava ali na equipe e protegia a tua equipe. Nós fazíamos o trabalho policial militar.